Alô moçada, tudo bem com vocês? Professor Ederson aqui no projeto Proféder Conecta, um novo projeto que atende Guarapuava, toda a região, fala também de religião, fala de religião. Pastor Saulo vai ser o nosso próximo entrevistado aqui. Também falamos de política, falamos de futebol, com o nosso Batel aí subindo de divisão. Diversos temas e diversas personalidades vêm participar do nosso programa. E hoje estamos recebendo o ícone do rádio guarapuavano, que fez história em várias emissões de Guarapuava. Também ex-vereador com uma votação expressiva para a época, né? Ele vai falar disso também. Que estava me contando aqui que conhece muito bem a região. E vamos bater um papo aqui com esse grande comunicador, radialista, político, que é o Gilson Amaral. Gilson, muito obrigado pelo convite de participar do nosso programa. Professor Éder, eu agradeço imensamente a tua pessoa, que eu já conheço há muitos anos, de ter feito esse convite. Me sinto assim valorizado, evidentemente. Nós que somos do meio da comunicação, que eu atuo já há muitos anos, e ter um convite assim teu para vir participar aqui, não se trata de um desafio para mim. Se trata assim de uma maneira assim muito gostosa de você poder trocar ideias, falar da tua vida, falar do passado, né? Um passado tão presente também, né? Das atitudes que nós tivemos como locutor, como vereador. Sim. E como homem público, né? A gente nunca mais deixa de ser homem público a partir do momento quando você assume mandatos e perante a sociedade, porque eu também fui diretor de secretaria da Prefeitura Municipal, Secretaria de Obras, né? Fui assessor de gabinete do ex-prefeito César Silvestre Filho. Então, a gente nunca mais para de estar nesse meio. Essa questão de ser um homem público, por isso do grande, né, da nossa expertise em querer trazer o Gilson aqui, porque você consegue dialogar com vários temas, Gilson. E na época da comunicação, né, era só o rádio lá. O pessoal me perguntou, dias o podcast não toca música, eu falei, vocês estão confundindo, né? Na época nós fazíamos rádio, né? O Gilson veio da rádio. E o pessoal tenta ligar todos os programas para podcast. Mas sem programa, né, Gilson? Você que é um grande comunicador, porque é difícil. Radialista qualquer um é. Agora, comunicador, a gente vem conversando com o pessoal, como foi, né, em memória, o Jory Gomes, o Gilson Amaral em Guarapuava, e tantos outros nomes que a gente tem aí no meio, é completamente diferente. O rádio que vocês faziam, né, Gilson? Era horas e horas no ar, segurando toda uma região. E era o único meio de comunicação, né, Gilson? É importante você tocar nesse assunto da seguinte forma. Antigamente, né, até meados de 82, era somente rádios AM. AM. Não existia FM. Eu sou o primeiro operador de som da primeira FM que surgiu em Guarapuava, que é a Rádio Cultura, da Fundação Nossa Senhora de Belém, que foi em 1982. Esses dias eu falei 1983, mas o Vanderlei José de Souza, que me deu a oportunidade de usar pela primeira vez um microfone, que foi na Rádio Cultura AM 560, que eu iniciei locução, mas eu entrei em rádio bem antes, né? Ele teima comigo que foi em 82, eu disse que foi em 83, mas vou deixar para ele então essa aí, que foi para 82. Tem essa questão da AM, da FM, quando começou a surgir a internet, né, Gilson? O 4G, o 3G, agora vindo do 5G, o pessoal falava, né? A rádio vai, isso é recente, usando de 10 anos para cá, a rádio vai parar agora. Eles entendiam mais ou menos assim, o Facebook foi substituído pelo Instagram, né? Que substituíram o ICQ, né? E assim sucessivamente. O pessoal entendia que a TV e a internet acabavam substituindo a rádio, né? Até a gente que sai para vender, né? O pessoal fala, mas será que a rádio ainda ela vai dar o resultado? E a rádio continua sendo o meio de comunicação, né, que mais chega no público. O público do interior, o público das cidades. É um meio que não cai, né? Não sai do ar, né? Ela sai da antena, mas a gente consegue atingir vários públicos diferenciados. E cada vez a rádio cresce mais e se torna muito mais barato fazer um trabalho de rádio que fazer um trabalho de TV, né? Você tocou num assunto que quando eu consegui trazer a primeira TV local para Guarapuava, foi o Gilson Amaral que trouxe. Eu fui a Campo Mourão, conversei com o seu Adejaime Pereira de Carvalho, dono da TV Carajás, em Campo Mourão, e eu trouxe para Guarapuava a TV Humaitá, porque ela tinha esse canal livre para cá, a retransmissora Ivaiporã, se não estiver errado, ou Jardim Alegre, e ela não dava essa imagem para um canal aberto de Guarapuava. Eu tive uma reunião na cooperativa agrária na época,
que a Agrária tinha 2 canais livres na época, depois não sei se eles continuaram ou esses canais deixaram de existir, mas eu fui convencer o senhor de Jaime que Guarapuava já estava na hora de ter uma TV local. Isso foi um trabalho meu. E eu acabei conseguindo trazer o senhor de Jaime, a sua família para cá, a Leosmara, que é filha dele, o Shell, que é seu genro, e a Dona Maria, que é a esposa do falecido Adejaime Pereira de Carvalho. E eu fiquei muito triste quando aconteceu isso com ele, porque bem no auge da TV Humaitá, e infelizmente ele contraiu um câncer de pulmão. Eu até levava ele para fazer as aplicações, e depois a gente ia buscá-lo e deixava ele no apartamento dele. A gente se dava assim como da família mesmo. Ele até dizia, o Gilson é meu filho. Né? Os filhos dele moravam um em Pitanga e o outro em Maringá, continua morando em Maringá. Então, de homem mesmo, ele tinha eu, parceiro dele. Né? E eu me sentia valorizado quando ele dizia que eu era seu filho. Né? Eu já não tenho mais o meu pai, faz muitos anos. Mas no auge da TV Humaitá, infelizmente ele acabou contraindo esse câncer. Daí arrendou para o ex-prefeito de Pato Branco, Cantu, e nós perdemos essa identidade da TV Humaitá em Guarapuava. Ela ficava ali na avenida, né? Na avenida eu fiz acho que por 2 anos e meio meu programa lá, né, um programa ao vivo de todos os dias, de segunda a sexta-feira. Jornalístico? Jornalístico, exclusivamente jornalístico. Eu nunca fiz programa de música em TV. Eu fiz jornalismo, né, na época, e isso me deixou muito triste mesmo, sabe, porque era um sonho que eu tinha de nós termos TV. Nós não temos uma TV local de Guarapuava que abranja de fato a região com todos os fatos que existem aqui do nosso município. Preciso te fazer essa pergunta, Justo. Ou por que não? Porque os canais abertos a gente tem. É o custo que é muito elevado? É o trabalho? O que acontece em Guarapuava que está crescendo tanto, vindo tanta coisa e não tem uma TV? Veja bem, tanto rádio como TV, ela tem um custo alto para manter. E se você não consegue formar uma equipe, que a rádio e TV é uma engrenagem. Quebrou um dente, uma engrenagem, ela vai haver a falha. E isso não pode acontecer. Rádio e TV você faz com equipe, com gente. Não é só o equipamento, esse microfone que eu estou falando, que você está falando, né? É gente. Precisa de equipe, pessoas, para você poder realmente trabalhar. E você tocou no assunto agora há pouco, que a rádio ia acabar porque surgiu a internet, porque surgiu o celular, porque surgiu uma série de modos de comunicação. Mas a rádio não perdeu essa identidade nunca e nem vai perder. E aumentou. E aumentou, muito pelo contrário. Né? Eu tenho assim o rádio como um legado. Tudo que eu consegui na minha vida foi através do rádio, foi fazendo venda de publicidade. Porque o radialista em si ele ganha muito mal. O radialista em si é muito mal valorizado. Sim, não dá se você for pensar em ser radialista para você dizer que vai ficar rico, você está muito enganado. Né? Eu ganhava um pouco mais porque eu fazia região, eu vendia publicidade. Eu fazia na época de AM, nós tínhamos 6 emissoras de rádio em Guarapuava somente. 6. Hoje nós temos 9. Que migraram para o FM. Todas são FM. Todas hoje são FM. Não existe mais AM em Guarapuava. Ou seja, no Brasil, automaticamente já não tem mais emissoras. É raro uma emissora AM hoje. Eu fazia Palmital, estou dando um exemplo, 40 quilômetros de chão. De ida e 40 de volta. São 140 quilômetros de Guarapuava. Eu tinha 10 clientes lá. Eu fazia Inácio Martins, 38 quilômetros de chão. Você fazer a venda na região? Era ruim, a estrada era horrível. Inácio Martins demorou muito para ter a sua ligação asfáltica, porque a primeira ligação asfáltica começou com o ex-governador do Paraná, Mário Pereira, que substituiu na época o Requião. O Requião era senador daí, e ele assumiu como governador do estado o Mário Pereira. E ele fez a primeira ligação de Inácio Martins para a cidade de Irati. Aí eu lembro que eu fiz uma pergunta para ele, mas governador, em Guarapuava, nós somos cidade sede de Inácio Martins. Ele me respondeu assim, cada coisa na sua vez. Agora é a vez de Irati ter a ligação. Depois de Guarapuava, ou seja, na época de asfalto nós perdemos para Irati. Nós perdemos. E nós somos cidade de polo, onde Irati, inclusive, usa muito Guarapuava, principalmente no setor saúde. Não, e naquela época usava mais, né? Como os outros são dependentes agora, nessa época usava muito mais, né? Irati usava, porque era a centralização. Até você acha, Gilson, que agora a gente está sentindo um movimento, você que foi político e radialista, esse movimento, nós estamos discutindo com o pessoal que parece que estão olhando mais para Guarapuava nos últimos 4, 5, 6 anos. Não estou falando de política agora. Estou falando em governo do estado mesmo.
Alguns estão falando que foi feita uma leitura que Maringá já cresceu e já se sustenta. Ponta Grossa já tem uma certa idade. Londrina tem o projeto dela. E agora os olhos estão virados para Guarapuava, tanto na comunicação quanto na política. As coisas estão vindo e aquele é tão só que a gente sempre vendeu como guarapuavano, né? Nós estamos no centro do estado, com saída para todos os locais. A gente tem sido um movimento de empresas e tudo mais querendo chegar até a cidade de Guarapuava. Você percebe isso também, Gilson? Você Claro. está nessa meia? Não tenha dúvida. E falando assim, politicamente, eu quero dizer assim que nós tivemos, eu faço questão de citar os nomes aqui. Sim. Eu acho que aqui é uma conversa aberta. Sim, né? aqui é aberta. E vou invocar meu lado político, então, nesse momento, embora hoje eu estou sem mandato, mas dizer assim que um dos governadores que olhou muito para Guarapuava foi o Beto Richa. Uhum. Beto Richa fez, eu sou muito fã dele porque ele ajudou muito a nossa cidade de Guarapuava. O Beto Richa, eu tenho certeza que aqui eu não estou cometendo injustiça ou elogiando ele a mais do que ele merece. Mas o Beto Richa, ele foi uma pessoa assim que eu tenho uma afinidade boa com ele, sempre, quando às vezes eu vou à capital, que dá caso de a gente se encontrar, sempre foi a mesma pessoa para mim. E o atual governador, o governador Ratinho, né, o Carlos Massa Filho, ele também tem olhado muito para Guarapuava. Eu acho que ele está fazendo um bom governo, tanto é que a aceitação dele é enorme hoje a nível de Paraná. Nós temos uma eleição para o ano que vem, Sim. 2026, que eu tenho certeza que vai dar muito o que falar, porque existem grandes nomes hoje disputando a próxima eleição do governo do estado. E eu acho que as pessoas têm que estar muito atentas para isso. O Ratinho, ele estava... Eu já tenho meu candidato, viu, de preferência, viu? Quem é que é o candidato Ratinho? Eu já tenho o meu candidato que eu vou votar para governador no ano que vem. Mas eu não tenho os candidatos ainda. Oi? A gente não tem os candidatos. Pré-candidatos. Quem que é o teu pré-candidato? O meu pré-candidato hoje seria o Moro. Sérgio Moro. Eu acho que o Moro é um bom candidato. Mas o Ratinho vem com o Alexandre Cury, provavelmente. Veja bem, eu tenho uma afinidade muito boa com o Alexandre Cury, eu gosto do Alexandre Cury, é um deputado muito educado, já travei muitas conversas com ele, não tenha dúvida, e eu tenho a certeza que também seria um bom governador. Eu tenho dúvida, ele conhece muito o Paraná. Sim. É o deputado mais votado, é o Alexandre Cury, tem mais de 200 mil votos. Ele conhece o Paraná como nenhum outro deputado Parece conhece. que ele é o único deputado que fez voto E em todos. Provavelmente Todas as cidades, todas as cidades. que bateu muito conhecido. Eu tenho um grande apreço, tenho um grande respeito por ele. Conversei com ele agora esses dias atrás, na passagem de comando do bombeiro, né? Mas eu digo assim que são nomes fortes que estarão concorrendo ao governo do estado. Na verdade, a gente tocou nesse ponto, mas eu sabia que aqui com o Gilson a gente vai voltar e subir os assuntos, porque é um bate-papo mesmo, né? Eu vi uma crítica essa semana no Morning Show. O Morning Show está falando do estado do Paraná. E criticaram o Ratinho no seguinte quesito. O Ratinho gosta de falar que ele tem 6 candidatos. 6 pré-candidatos, não pode falar candidatos. 6 pré-candidatos. E eles falaram, o Ratinho já deveria ter definido o candidato dele em janeiro, agora, fevereiro, março, e já vem trabalhando esse nome, dizendo, esse é o meu candidato. Porque ele fala, né, no ministro das cidades, ele fala do Alexandre Cury, ele fala de todos. E estão deixando em aberto. Ou ele entende muito do que ele está fazendo, né? Mas eles dizem que o Sérgio Moro já se posicionou, o Daltan Dallagnol já deu também, fala abertamente que ele é candidato a Senado, que não está inelegível, conversei essa semana com o assessor dele, que todo mundo fala, não está inelegível, né? Daltan Dallagnol é candidato a senador, e a priori, né, o Sérgio Moro candidato a governador do estado do Paraná. Sendo assim, ele já saiu na frente, né? Todo mundo já está sabendo. As 5 pesquisas que temos em mãos, o Sérgio Moro está na frente. E eles culpam isso de não ter o pré-candidato do Ratinho. Porque o Ratinho vier também na briga boa, né? Veja só, eu te digo uma coisa. Nós temos exemplo aqui em Guarapuava. Não é bem assim para você transferir toda a tua votação para este ou para aquele candidato. Não é bem assim, entende? Existem muitas dúvidas, às vezes, que causam-se. Por isso, como eu disse, nós temos exemplo em Guarapuava. Você transferir, eu tenho 80% da votação, vou transferir 80% para o Éder. O Éder é o nome, o candidato. Mas o Éder tem uma maneira de agir que ele tem que ver se é ele, de fato, a pessoa que poderá aproveitar todos esses votos deste ou daquele candidato que está apoiando. Certo. É uma maneira diferente. Cada nome, cada pessoa, cada pessoa. Porque eu vou te ser muito claro.
você que está no meio da comunicação, se fosse assim, a Câmara Municipal de Guarapuava estava cheia só de radialista eleito. Isso aí. Concorda comigo? Sim. Tem radialista que sai, que nem você, que foi histórico, né? Histórico. E tem gente que sai. Não pode ser 200 votos. Não é porque todo mundo faz TV, por exemplo, que é obrigado o povo a votar naquele cidadão. Eu criei um programa, né, o Galpão Campeiro, que fez com que me desse realmente a maior votação. E essa votação que eu tive não foi lá na 92 FM, onde eu estava naquele momento da minha eleição. Eu comecei construindo isso já no passado, na Rádio Cultura. Sim. Na Rádio Cultura. Eu não posso esquecer disso, que foi, eu sempre digo, o Vanderlei José de Souza, que me abriu as portas, que me deu a oportunidade de usar um microfone para poder me comunicar com as pessoas. E as pessoas acreditavam e acreditam em mim. Até então, hoje, eu sempre tenho sido instigado a voltar novamente para a política. Eu acho que eu já contribuí. Como vereador em Guarapuava, meus 2 mandatos, né, 2004, 2008 e 2008, 2012. Né? Eu gosto da política. Esses dias atrás, ainda me perguntaram se eu sairia candidato, por exemplo, ano que vem, porque eu já fui candidato a deputado, sem ter condições financeiras suficientes para alavancar uma campanha de deputado. Ela é um custo muito alto. Mas o partido exigia para que nós fizéssemos mais um deputado. Na época que eu estava no antigo PFL, que virou o DEM, o Democratas, mas era PFL. E nós, quando fizemos a reunião em Curitiba, o presidente na época, Abelardo Lupion, falou: nós temos que colocar um candidato em cada região para nós fazermos mais um. E foi feito o Osmar Bertoldi, né? O Osmar Bertoldi se elegeu também com os meus votos, porque eu somei na legenda dele. Sim, claro. E a gente era consciente disso. Isso se chama grupo. Isso se chama grupo. Porque muitas vezes você deixa de ter um grupo de potencial de vereador, você que já se envolveu em campanha, e você deixa de ter um grupo, você deixa de eleger 1 ou 2 vereadores naquele grupo. Então é necessário. E as pessoas têm que estar conscientes que nem todos vão se eleger. Guarapuava tem 21 vereadores hoje, eu sou contra. Eu fui contra, porque eu disputei a primeira eleição de 12. Baixou de 21 para 12. É isso que eu ia falar. Na tua época eram 12 vereadores. 12. E essa votação de 4.000... Não vou roubar, você está roubando um voto dele, é 4.176. Não é a mesma realidade dos 4.000 que alguns fazem hoje. Hoje você tem que ter uma máquina trabalhando, é muito dinheiro. Naquela época vocês não gastavam dinheiro. Naquela época era sola e sapato mesmo, andando, sendo conhecido. E para o pessoal mais ou menos entender, eu fui ler a média de votos daquela época. Ela oscilava de 780 a 1.100 votos, Gilson. Exato. Então estourar 4.176 votos é como se tivesse 12 mil votos hoje. Eu vou lembrar você, o César Franco foi prefeito de Guarapuava, que o Fernando Carne apoiou ele. O César Franco fez para vereador 700 votos. Então, era a regra viu como estava certo? Dos 700 votos, então é como se hoje fosse 12 mil votos, né? Na proporcional. Sim. Né? Sim. E pela comunicação e pelo conhecimento, e sem ter essa jogada dos partidos, né? Porque hoje tem muita aquela, né? O cara vai lá, coloca para eleger, e daí ele acaba não criando, né? O vínculo com a legenda. E vocês tinham aquele vínculo, o que quer dizer com isso? Quando o pessoal monta agora a partido, eu fiquei vendo uma besteira, que você falou, tem que ter grupo. Você acabou de falar que ajudou a eleger o deputado. Quando a gente saiu dessa eleição, vou falar de um amigo nosso aí, tem um amigo em comum, meu, que estava agora com ele no telefone, o Sirineu, lá do Sanepar. Meu primo irmão. O Sirineu é meu amigo. A mãe dele é irmã da minha mãe. Ele é meu amigo pessoal, Cristal, daí a gente... Nós somos bugres lá do Covó. Olha aí. Lá da Mangueirinha. Ele falou, claro que ia estar no ar agora. Eu falei, calma, não tava com ele, eu atrasei um minutinho que eu tava com ele no telefone, e o pessoal falou, professor, o Valdir tem um amigo pessoal, que foi vereador também. Sim. O Sirineu, e no partido que vocês estão ali, você viu que tem um monte de candidatos, vocês não entenderam ainda? Que é assim que você forma um grupo, tem que ter 10, 12 fortes. E se fizer 4 cadeiras, ótimo, né? É assim que alguns grupos estão trabalhando. E outros tentam já minar. O pessoal é muito bobo, eles minam antes do tempo, né, Jus? E não está na época de dar segurada ainda. Está na época de alavancar grupos novos. Como já tem um grupo novo agora, né? Que surgiu e foi histórico. Você ajudou também, né? Nessa eleição. E para você que passou por tantas eleições, no início o pessoal não acreditava muito que essa mudança aconteceria, né, Jus? Sim. Veja só, eu não queria ser candidato. Eu não queria. Eu relutei, o ex-prefeito Fernando Ribascardi me chamou na casa dele, era um sábado de manhã, e não, você tem que sair porque você está bem, eu fiz pesquisa, você vai fazer 2.500 votos. Eu dizia para ele, mas de que jeito que eu vou fazer 2.500, Fernando?
Fernando, o último vereador, o Valtair Siqueira Alberto, presidente da Câmara, tinha feito 1.700 votos. Dos 21 vereadores, tinha feito 1.700 votos. Eu falei assim, Fernando, eu faço 1.500 votos dessa vez e fico de suplente, porque você está se esquecendo que baixou de 21 para 12. Ele me reiterou novamente, não, você vai ser o mais votado, já fiz pesquisa, você vai fazer 2.500 votos. E eu insisti em dizer para ele que não, que eu ia animar os comícios dele, como animei. Eu fiz comício para ele na época, quando ele foi candidato a deputado, se elegeu muito apertado, né? Acho que uma sobra de 200 votos. Uma sobra de 200 votos o Fernando Carli se elegeu quando foi deputado. E eu dizia para ele que eu ia alegrar os comícios, porque eu sempre fui de animar, de contar caos, contar piada, tudo do improviso, eu sempre fiz isso. Graças a Deus sempre tive uma facilidade de contar piada, de contar causos. Meu programa eu falava causos, né? Eu criei essa questão de contar um caos. E às vezes eu contava pela metade e deixava para terminar no outro dia, porque não dava tempo às vezes também. Né? E uma maneira que eu segurava o programa também, uns ficavam bravos comigo, né? Porque, poxa, eu queria terminar de escutar esse caos, né? E tal. Então, mas daí no outro dia eles estavam comigo. O pessoal volta, essa era a jogada. Para! Então veja só. Aí eu saí e tive a felicidade. O Fernando Carli tinha vindo de duas perdas seguidas para o ex-prefeito Vitor Hugo Burco. Ele vinha de uma perda de 2 campanhas seguidas. Que ninguém acreditava também naquela época. E o Vitor Hugo teve uma determinação também, né? Ele foi líder do Fernando Carli. O Vitor Hugo tomou uma decisão que ele rompeu naquela época e achou por bem ser candidato e foi feliz. Foi feliz, teve 2 mandatos, fez os 2 bons mandatos dele também. Eu tive muitas críticas, às vezes, à administração, mas eu nunca faltei por respeito com ele como pessoa, hipótese alguma. Nós nos damos, nós tomamos chimarrão junto, nós nos conversamos aonde nós estivermos juntos. O meu filho é amigo dele também, o Gilson Amaral Filho, que é veterinário. Então, assim, eu me sinto bem, porque você não pode nunca na vida usar um microfone para mexer na vida pessoal de ninguém. Isso. E muitas pessoas confundem, porque o cara é político, nós vamos arrebentar a vida desse cidadão, dessa pessoa. Isso é um crime assim, inafiançável, que não pode existir você mexer com a vida pessoal de alguém. E a população percebeu isso, sabia disso? Sim. Tinha uma época que a gente sabe que alguns colegas de trabalho teus cresciam a vida com essa polêmica, né? Mexiam com a vida pessoal usando isso aqui, usando o microfone. E hoje eu vejo que a população olha para aquela pessoa que usa do microfone, da influência ou da rede social, e essa pessoa sim está sendo cancelada de tudo. Essa pessoa que acaba atacando, porque na tua época você sabe que era mais difícil ter esse posicionamento. O cara que não partia por polêmica, que não via para a vida pessoal, ele crescia menos do que aquele que usava da desonestidade. Você concorda comigo? Sim, tem um ditado que diz que o povo gosta de ver sangue, né? Sim. Eu discordo dessa palavra, não é questão que quer ver sangue. O ser humano em si, ele precisa de viver a realidade. Porque a falsidade não existe, ela não pode persistir. Embora alguns ainda continuem, às vezes, usando falsidade, usando de mentiras, né, para poder tentar se sobressair. Mas isso, uma hora ou outra, é descoberto. Pode ter certeza absoluta que é descoberto. Então, eu acho assim que você ser sincero, ser honesto nas tuas palavras, você anda de cabeça erguida. Eu nunca fui num restaurante, numa lanchonete, eu sou de pouco frequentar lanchonete, mas no restaurante tem que sentar de frente para a porta, com todas as denúncias que eu fiz. Eu sou um homem corajoso. Sim. Eu não sou valente, eu nunca fui valente. Eu sempre fui corajoso. Andava de madrugada, ia para minha propriedade, minha chácara de madrugada, caminhando 17 quilômetros. Nunca tive medo algum de que alguém me atacasse ou me atirasse, tentasse me matar. É que o pessoal confunde o comunicador, diferente dos programas que eu tive em rádio ali, só falar do agro, o teu programa era um programa jornalístico, então você tinha que entregar furos de reportagem. Na realidade, meu programa era musical. Não, a TV, né? Na TV sim. Então você entrega o furo e o pessoal acha que você está usando para bater. Mas na TV, o meu programa não era assim umas denúncias tão pesadas assim. Era mais assim. E outra coisa, a gente vai crescendo, a gente vai ficando velho.
a gente vai também amenizando também um pouco, vai amadurecendo a tua conversa. Hoje eu acho que se eu voltar a fazer rádio novamente, eu acho que vai ser um pouco mais diferente do que eu já fiz. Porque assim, eu me incomodei muito, vou te ser bem sincero. A minha família se preocupou muito, sabe? Meus filhos, a mãe dos meus filhos, se preocuparam muito sempre, porque eles tinham cuidado comigo. Eles ficavam, meu pai, minha mãe, ficavam muito preocupados, porque o covarde, ele não mede consequências, ele é covarde já pelo nome, né? Sim. Então a gente tem que, a gente às vezes acaba tendo que amenizar um pouco as palavras e situações, para poder assim você viver um pouco melhor. Mas como você falou, você nunca usou da artimanha, né? Como posso dizer assim, a gente sabe que do ataque pessoal, você trazia o que poderia provar na época. E mesmo assim leva processo e leva tudo, né? Sim. Né? Mas que eu falei, eu fiquei feliz na posse agora dessa nova gestão, eu fui acompanhando o grupo, e todos os vereadores, os antigos e os reeleitos vai me cumprimentar. E teve um vereador que falou assim, professor, nós perdemos tempo, nós gravamos 2 meses até o programa. Você trabalhando na empresa particular do grupo político, com um podcast, com um programa de rádio, com uma rede social com bastante engajamento, né? Eu já estava vendendo publicidade para a loja, ele falou, ele vai usar agora, entendemos a jogada, ele vai usar o microfone para... E 2 meses de programa gravado, quando vim entrevistar até o que é ao vivo, saca mais complicado do que aqui. Eu só largava uma frase que você sentia, que você falou, a maldade na pergunta, o senhor sempre escapou daquela pergunta maldosa, e eles pediram agora que todos, vai dar polêmica para a entrevista, vou falar, mas é ex-vereador, né? Todos pediram já, todos querem participar, querem dar entrevista aqui, para eles falarem que não existe, eles perceberam que não existe o direcionamento da sacanagemzinha na pergunta, entende? Então o que isso acontece? Uma maneira de a gente trabalhar ética, você estando num grupo, mas determinando, né? Se eu trouxe a pessoa aqui para ela responder pergunta, é um programa sério. O que nós vamos falar? Da tua bibliografia, Justo. Então beleza, deixa eu ver aqui, eu começo a fazer perguntinha para ti, te incentivando a você atacar alguém para mim aqui no ar. Esse salário, assim, foi o primeiro que a gente foi, professor. Que a gente assistiu que não teve a sacanagem durante a campanha. E eu lembro que você trabalhava muito assim, Justo. Só que a partir do momento que você sai, por exemplo, candidato a deputado estadual, você arrumou briga, né, com alguns grupos políticos. É que assim, quando você sai candidato a deputado, quem que é o Gilson Amaral de fato? O Gilson Amaral é de família pobre, né? Família pobre, mas honrada, né? Eu gosto da minha família, minhas irmãs, meus irmãos, né? Nós somos em 7, né? Já o mais velho é falecido. Mas quem é o Gilson Amaral? O Gilson Amaral é o ex-sorveteiro. Minha primeira profissão foi botar uma caixinha de isopor e vender sorvete e assobiar e referir. Eu fiz isso por 2 anos, dos 9 aos 11 anos. 11 anos eu entrei na Rádio Cultura, ganhando meio salário mínimo, eu trabalhava meio período, mas eu não trabalhava na técnica, no microfone ou na discoteca por onde eu passei. Fui programador da rádio também. Isso aí. Né? Eu era arquivador dos jornais L'Osservatore Romano para o padre Jorge Pirk, um holandês, que me convidou para mim ingressar na rádio naquela época. Aí começou a mudar a coisa, comecei a ter coragem, eu tinha medo de entrar na técnica. Eu era piá, toda aquela mesa, aqueles aparelhos trabalhando, aqueles gravador Akai, que era rodado, aquelas cartucheiras para rodar o comercial, né? Disco, era disco de vinil, disco de ferro, propagandas de disco de ferro. Eu estou com 61 anos, eu sou de 64, eu fiz agora dia 25 de junho, 61. Você acompanhou toda essa mudança do rádio? Acompanhei toda essa mudança do rádio, entende? Por isso que eu disse, eu sou o primeiro operador de som da primeira FM de Guarapuava. Eu lembro que o Tadeu Kubatinski, da Eletrônica Servilar, era o técnico da emissora, o engenheiro era o João Carlos, e falou, não, tem que ser o Gilson. Deixa o Gilson lá que não vai dar problema. E como é que entrou a Rádio FM no ar? Entrou por 2 aparelhos de tocar disco, de 3 em 1. Era lá, você colocava a agulha, e era caráter experimental, tinha que tocar 3 meses só música, até o Dentel, na época era Dentel. Liberar a emissora para entrar definitivamente no ar. Eu fui operador de som do Ivan Taborda. Você lembra que eles ligavam? A gente tinha que ligar para pedir a música? Sim. Eu falo para os alunos, o primeiro trote que nós inventamos na vida era esse. Não passamos muito para você, Thales. Aí, Gilson, qual música vocês querem? Queremos lá, Torgilha Negra. Colocava no ar e falava, qual a música, meu amigo? Castelhana. Acabou que você era puta, né? Porque era o primeiro trote que existia. Porque era ao vivo, né? Você ligava e programava na hora a primeira música. Você veja bem,
vocês colocavam no ar a pessoa. Essa ligação, eu vou dizer uma coisa, Jus, a rádio não tem mais o que vocês tinham, né? Essa ligação do pessoal, o pessoal ligava lá, o pessoal queria ver. Eu vejo ainda, esses dias eu estava ali na difusória, chegou uma senhora e falou assim que queria tanto conhecer o rapaz que apresenta o combate, né? Daí eu apresentei o Celso para elas, elas ficaram emocionadas, tiraram foto. Ele virou na frente dele e falou, nossa, eu que achei que era um homão. Meu Deus, vocês acabaram de contar a história. Eu achei que ele era grandão por cada voz dele. Então você veja bem, a velhinha se emocionou, Gilson, é isso que vocês tinham. Sim. Né? Você sabe que eu sempre dizia, digo até hoje, né? Ah, você que é o Gilson Amaral que fazia, eu olho para a pessoa e digo assim, você achou que era grande coisa. Viu? Mas essa questão dessa mudança no rádio, esses dias eu ouvi uma frase tua, mas estudando a biografia, você fala assim, que a gente sabe, né? Não é que eu estou falando que você é o maior comunicador que tem hoje da velha guarda, é você e o Celso, né? Não sendo injusto, acho que com ninguém aqui que já tinha os nomes que a gente citou. E você passou por várias emissoras e você tem uma frase que você disse numa entrevista. Eu não vou para o rádio para fazer o que a rádio quer. Se for para fazer o que eu quero, eu vou voltar para o rádio. O que quer dizer essa frase, Justo? O que a rádio quer? O que a rádio quer exigir de você que você pensa assim, poxa, para eu ter o meu programa, para Guarapuava e região ter o Gilson Amaral de volta na rádio, tem que ser o meu programa. Você vê com isso? É que assim, ó, você precisa ter uma certa liberdade para você exercer a tua função de locução. Você tem que ter liberdade. Você tem que ter liberdade com responsabilidade. Você não pode colocar a emissora num problema sério, daqui a pouco para responder, né? Por você ter feito uma calúnia que você não possa aprovar, alguma coisa parecida. Né? A partir do momento que você se propõe de fazer um programa daquela forma, meu entendimento é esse. Né? Eu nunca tive pressão política de ninguém, né? Muita gente falando, porque o Fernando te usou. Não, o Fernando não me usou. Isso eu defendo. Sim. O Fernando nunca pediu para mim bater ninguém, nunca pediu para mim agredir ninguém, nunca pediu para mim falar alguma coisa. Nunca, em hipótese alguma. Se me colocar em uma forca hoje e dizer assim, viu, você vai ser enforcado, porque ou você fala, então vão me enforcar, porque eu não posso cometer essa injustiça. Ele me deixou sempre livre para fazer o programa. Eu lembro que eu fui conversar com ele em Curitiba, ele era deputado estadual, no gabinete dele. Ele falou, não, pega lá o microfone, vamos ver se nós vamos se acertar, vai lá falando. E foi assim. Depois, claro, eu tive um problema, eu tive uma pressão, né, que eu me elegi, daí o mais votado. O Fernando fez 40 mil, eu fiz 4.176. 10% da votação. 10% da votação dele, eu fiz. E ele tinha perdido 2 eleições, como eu disse, por Vitor Hugo. E aí veio um projeto idiota para mim, eu não tenho outra palavra a falar, é a palavra mais adequada. Era o projeto do quê? A proibição da instalação de mercados, supermercados e hipermercados em Guarapuava acima de 50 mil metros quadrados. Isso. Eu podia concordar com isso como homem público? Grande polêmica. Eu não podia concordar com isso. Subi no gabinete dele e falei, Fernando, não vou votar nesse projeto, vou ficar fora desse projeto e tal, você tem voto para aprovar. Aí foi a minha decepção. Ele falou, não, se você não votar no projeto, você está fora da rádio. Eu condenei 32 anos de profissão. Essa mágoa eu carrego. Porque eu não fiz nada errado. Sim. Eu estava defendendo a população de Guarapuava. Como é que eu vou votar num projeto para proibir a instalação de mercado, supermercado e hipermercado acima de 50 mil metros quadrados? Está lá o projeto. Isso está nos anais da casa. E eu fui o único vereador que votei contra. Dos 12, eu fui o único. Resultado, no outro dia, eu não tinha mais microfone. Isso eu tenho muita mágoa. Isso me deixou muito triste, porque eu tinha uma ideologia política voltada em defender os interesses do povo guarapuavano. Eu não podia ir ser Maria vai com as outras. E isso teve o custo meu, a minha profissão. E eles conseguiram aprovar. Mesmo assim conseguiram aprovar. Só que a população, eu lembro perfeitamente desse fato, a população ficou contigo, Júlio. E daí veio a mágoa, né? Não vou dizer que a população ficou comigo. Não, tem 2 pontos aí. Eu vou contar uma pra gurizada aí que o pessoal quer matar o Justo até hoje. Mas nesse essa projeto, do mercado, eu lembro que todo mundo fala, o pessoal ficou indignado com essa do mercado. Mas nesse projeto eu acredito que não digo que ficaram totalmente do meu lado. Teve gente que nem entendeu o projeto. Sim, isso é o que mais acontece. Nossa, o Gilson, o único que votou contra. Para eles, os outros 11 estavam certos e eu estava errado. Isso é uma coisa, que acontece. Né? A falta de interpretação, Gilson, dos vereadores é impressionante,
Como é que o cara tá... Eu esses dias eu quase entrei numa polêmica, né? Meus colegas de direito ficaram felizes eu falar. Falei que pelo menos a administração, contabilidade é um direito. Né? Não na nova geração agora. O pessoal tinha que entender um pouquinho. Né? Eu não estou fazendo crítica a quem está lá no momento, eu estou dizendo a nível Brasil. Né? Estava vendo esses dias lá o rapaz lendo lá que é meme, mas a gente que está ali no meio político pensa que dó da cidade. O cara não conseguia entender o que era a votação da lei, ele virava para o lado e viu que o colega votava, ele votava também. Né? Você está lá para discutir uma lei, entende? Para o bem do município, então eles não têm interpretação disso, eles não estão entendendo o que está acontecendo. Sim. Né? Mas o Gilson falou ali que não foi eu, na minha visão, naquela época, eu lembro que o teu nome ficou... Falava-se muito do teu nome por você ter sido contra esse... Não ter ido, né, no embalo. Agora, tem uma lei que os pais e as mães... Não, mas antes de você falar dessa lei polêmica, que é o projeto 1999/2011, pode anotar aí, 1999/2011, e eu não me arrependo, eu faria mais 10 vezes esse projeto, se fosse preciso, de volta, se eu tivesse mandato. Eu derrubei esse projeto da lei dos supermercados aqui em Guarapuava, eu derrubei. Ah, é? Eu e o vereador Nélio, na época, conseguimos derrubar esse projeto. Aí começou a se instalar os outros mercados em Guarapuava. Que não tem, o Max, Sim. na época, Dalpozo, não poderia se instalar em Guarapuava aqui na época. Não, mas aí qual que era a ideia? Porque ficava onde esse mercado aí? Não, a ideia, aí que está a interpretação da lei. Era dentro da área urbana, mas primeiro foi aumentada a área urbana. A área urbana ia até na Palmeirinha. Sim. A área urbana passava lá indo já em direção à Colônia, Morro Alto. Quer dizer, poxa, para mim era uma facada no povo aquilo ali para mim. Sim. Eu não concordo, não concordei e nunca vou concordar com um projeto dessa natureza. Aí quando houve uma brecha que nós conseguimos, o Fernando tinha brigado com a base de sustentação dele, eu e o Nélio Gomes da Costa fizemos um projeto e derrubamos. Olha só. E entrou em votação. Daí caiu essa lei. Você sabe que é uma lei parecida, que eu trabalhei também no tempo com a noite. Você sabe que eu sou o único vereador a mudar o nome de um bairro aqui em Guarapuava? Ah, é? Mas essa eu não sabia. É aí que tá. Qual que é o bairro? O Concórdia 1, 2 e 3. Quem que deu aquele terreno na época, em 1972, para construir casa para as pessoas carentes? O único bispo que, na época, então, olhava para a ação social do município. Dom Frederico Elmo. Ele doou para o prefeito Nivaldo Passos Krieger em 1972, ali era a chácara dos padres, certo? Para lá da linha dos trem, ali era a Sambra, e ali ele virou Concórdia 1, Concórdia 2, Concórdia 3. E eu resolvi homenagear o bispo de Guarapuava. O resultado, o prefeito Fernando vetou meu projeto. Aí o que veio? Tinha que derrubar o veto do prefeito Fernando. Aí eu consegui derrubar o veto. Aí o presidente da Câmara, na época, era obrigado a canetear. Então foi assim que foi aprovado. Até esses tempos atrás foi uma placa lá do Dom Frederico Elmo, agora saiu fora. Então, o poder público do Guarapuava, a própria Câmara Municipal, nesse momento, estou chamando a atenção da Câmara Municipal, para que serve a Câmara Municipal? Para poder fazer com que o projeto, de fato, funcione. E esse projeto de lei é meu, dando o nome do bairro ali, transformando Concórdia 1, 2 e 3 para bairro Dom Frederico Elmo. Porque ele fez a doação. E é justo, né? Mais do que justo. Porque foi o doador, né? Qual é a homenagem que tem dessa forma para o primeiro bispo de Guarapuava? Olha, isso daí... Você sabe o que eu respeito todas as religiões, para mim não tem problema. Sim. Religião, credo e tal, eu sou católico, né? Mas todas as religiões para mim têm o mesmo valor. Você chamar ali de Concórdia para o nome da quem doou, até fica... Não, o que é Concórdia? Né? O que é Concórdia? Também não consigo entender. Agora, o que é Dom Frederico Elmo, o primeiro bispo da cidade de Guarapuava? E o pessoal chama de apelido, não é nem Concórdia, chama de... tem vários. Vários nomes. Agora, Paulo vai complicar até, porque tem ali o questão do Conradinho, que ele mudou o nome. Agora o Charquinho é bairro industrial. Bairro industrial. Ficou industrial. Isso, mas eu acho que os vereadores vendo essa lei aqui, capaz de... Se eu estou chamando a atenção, tenho certeza que mas... Uma coisa interessante de falar agora tem 21, né? Agora 12, eu sou contra ter 21 em Guarapuava. Olha, o Valdir veio aqui. Eu sou contra. Deixa eu falar, que é um projeto novo isso aqui. Eu acho que a Câmara não precisa ter quantidade de vereadores, ela tem que ter qualidade. É diferente, quantidade e qualidade de pessoas que sejam envolvidas com o interesse da população
do município. Você sabe que eu não fui, eu, Pedro, é um projeto novo isso aqui. Eu só tive um xingamento na internet agora para desse tema. Nossa, eu postei o Valdir, dando risada, eu postei o Valdir, e o Valdir falou, se não fosse tão caro, eu acho pouco, opinião de cada um. O Valdir acha pouco, bom, que é ex-vereador. O Gilson, como ex-vereador, acha muito. Rapaz do céu, eu postei, quando eu postei, Gilson, que era pouco, 21. Não vou repetir aqui, porque senão o YouTube vai derrubar. Teve um que falou, professor V.A. Ou só me xingar, falei, gente, eu só postei. E já xingaria o Valdir lá, porque o pessoal achou que era demais, o Valdir tentou explicar eu acho que da questão dos bairros. Você tocou um ponto importante ali, 15 vereadores e 17, eu acho que já era o suficiente. Na época eu lembro que eu fiz uma emenda para 13 ou no máximo 15 vereadores. Não, eu fui derrubado pela maioria, né? Nós éramos em 12 e sempre eles votavam meio voto fechado, combinavam ali do jeito que eles quisessem. Eu achei o Gilson era o polêmico da casa. Mas isso era bom. E eu achei importante aqui, ó, dá saudade, né, que não tinha os conchaves. Gilson, uma coisa que o pessoal não entende, né? Isso eu acho legal, você que é um homem experiente ali de Câmara. O vereador, na verdade, ele tem as funções dele, que é fiscalizar e ver se a lei está funcionando, né? Eu conversei com os vereadores já. O vereador, bem na verdade, ele não está lá para fazer o projeto. Não. Né? Não é ele que faz. Sim. Só que o pessoal acaba entendendo que se o vereador não fez um projeto ou não aprovou algo, ele não está trabalhando, você já percebeu que eles não conseguem diferenciar o que é o legislativo, o que é o executivo e o que é o judiciário no Brasil. Existe essa mistura, né? E quando você olha ali, Prefeitura Municipal e Câmara dos Vereadores, o pessoal não entende a real função do vereador. Né? Você concorda com isso? Veja só, o vereador tem várias atitudes que ele pode ser tomado como vereador, né? Tem o vereador que ele acha que ele sendo vereador ele vai se eleger somente fazendo doação para a população. Tem vereador que se elege só dessa forma. Tem vereador que não fiscaliza. Tem vereador que só diz amém. Tem vereador que vai, às vezes, passear na Câmara Municipal e não faz questão de debater absolutamente nada. Porque se a população acompanhasse de fato o que é um trabalho de cada vereador na Câmara, tinha muita gente que não voltava nunca mais, não tenha dúvida disso, sabe? Então, assim, existe N situações do político. Eu nunca tive gente na minha casa batendo palma lá para pedir alguma coisa, alguma doação, alguma coisa, por eu ser vereador. Eu ajudo as pessoas até hoje. Semana passada ainda, o cidadão falou, o senhor não paga alguma coisa para mim que eu estou com fome? Eu falei, pago. Eu falei, pode pegar logo que você vai ver. Ele pegou 1 litro, até eu fiz uma brincadeira com ele, viu? Eu estou tomando uma coquinha aqui de 250 ml. O senhor me desculpe, então, tá. Eu fiquei com dó, mais dó ainda, porque eu fiz uma brincadeira. Cara. Sim, sim. Agora, o dinheiro eu evito de dar. Eu evito. Eu prefiro comprar. Né? O caso foi que eu fiz. Eu peguei e falei, o senhor está com fome? Então pode ir. Se eu estiver num restaurante, a pessoa eu ver que a pessoa de fato está passando fome, ela está necessitando e não vem me pedir dinheiro, eu pago o almoço para eles. Eles têm o mesmo direito que eu. O ser humano precisa. A pessoa passar fome é triste. Sim. Entende? Eu não estou aqui querendo me aparecer com esse tipo de coisa. Eu sou essa pessoa. Eu prefiro negar R$1 às vezes de ajuda para uma pessoa, porque eu não sei o que ele vai fazer, se ele vai comprar uma pedra de crack, se ele vai fazer vai pro vício dele. Mas a pessoa passar fome é complicado. Então eu ajo ainda desta maneira e eu estou falando a pura verdade que a semana passada aconteceu isso comigo. O Gilson tocou num ponto aqui importante, Pedro, nas entrevistas semana passada, o deputado federal, Marcos Pizziano, né? E ele falou nessa questão da fome, né? O Pedro, está aqui também, o Pedro é evangélico, né? Toda a equipe nossa, o Gabrielzinho, o pessoal, achei muito interessante uma fala dele que o espírito virou carne, Pedro, ele falou na entrevista, porque ele desceu para a terra para entender o que era a fome. Que você não pode, a fome era um limitador. E daí foi feita a pergunta, qual que é o limitador? Qual que é o sentimento da fome? Nós não sabemos, então, se a gente não vive a carne, a gente não pode entender. Sim. Qual que é a consequência. Então esse ponto que você tocou, me fez lembrar da entrevista do pastor Marcos Pizziano, que falou, a fome, e ele falou, o político a gente não nega. Falou assim, quando eu dou comida, ele falou, eu não estou fazendo política, eu não preciso disso. Ele brincou, eu já sou polêmico.
Eu vou lá nessa, né? Longe de mim fazer uma doação dessa aí para o caso que você falou da troca. Agora falando um ponto legal, né? Também em memória aqui, o seu Bolso, uma vez estávamos no jantar na casa dele, ele falando da época de vocês, que são outras épocas, isso que eu acho que o programa tem a obrigação de fazer também. São épocas diferentes, né, da política. Claro. Ele falou, tem várias pessoas hoje que tem ex-vereadores, pessoal da política que tem processo na justiça. Ele falou, alguns processos eu não concordo. Na verdade, o Bolso fala o que a gente pensa. Ele falou, por exemplo, o cara me ligou aqui na linha telefônica, viu, Bolso, me manda uma marcação de terra aqui. Qual que é o endereço mesmo, meu amigo? Estou chegando aí. Por quê? Porque me ajudou na campanha. Ele também, em memória, o César Pai olhou para ele assim, ele falou, eu estou contando a verdade, César. Eu trabalhei como vereador, então eu tinha um grupo que me ajudou. Nada mais justo que o cara que me ajudou, que eu não estou doando para trocar voto, que eu estou querendo dizer. Tinha um problema na rua do cara, então eu vou mandar soltar a rua do cara que me ajudou. A luz do cara está queimada, eu vou mandar lá o cara arrumar. Ele falou, me contaram que é crime isso aí, depois todo mundo risaram, já falou. Se fosse na minha época, eu e o Candido estavam com 470 de cadeia, né? Porque é normal, justo. Então, existe essa crítica, né? Eu estava conversando com o professor Saulo essa semana, né? O professor Saulo foi meu professor e vereador, agora ele falou, eu contei esse tempo, ele chorou 10 lá dentro da cama. Hoje você não pode, às vezes, responder uma pergunta por telefone. Se imagine, o cara, aquele bairro te ajudou, é o bairro que te elegeu. Aí você não pode ajudar a comunidade ali, no sentido de resolver uma luz, resolver um esgoto, porque você está fazendo improbabilidade administrativa, as coisas mudaram, né? Mas também fica difícil trabalhar dessa forma. Né? Na realidade, assim, todos são limitados, né? O vereador é limitado, o prefeito é limitado, o vice-prefeito, e assim por diante. Tem interpretações que elas são levadas por outro lado. Sim. Né? E não é uma maldade do político muitas vezes fazer, é por questão de querer servir aquele cidadão, mas nem tudo você pode porque você vai responder hoje, então está cada vez mais difícil. Pois é o caso daqui do microfone, nós estamos fazendo aqui um podcast, mas eu também não posso vir aqui caluniar uma pessoa sem qual, porque nós também vamos responder. O microfone de rádio, né? Imagine, é pior ainda também. Sim. É muito pior. Não, a rádio faz controle e vem a multa. Então... Você sabe que eu estava ao vivo em 2018, né, entrevistando o presidente do sindicato rural da região aí, e a entrevista foi tranquila, na hora de se despedir. Eu falei, mais uma coisa, presidente? E ele falou, e lembrando que dia 22, que tinha eleição, é bem caraca, não pode falar nada. Sim. E era dia 18. Ele falou dia 22 e falou o nome do candidato. A hora que ele falou o nome do candidato, o técnico de atenção pulou, a pesada virou, tinha alguém fazer esse calão. Não. Segunda-feira chegou a cartinha na rádio já. R$32 mil a multa, porque o programa estava sendo gravado. Daí eu fiquei namorado e descobri que o programa gravado são entre os 6 de maior audiência da região, eles gravam nesse período. Acabou dando legal. Estava sendo gravado o programa, já esperando alguma fala. E não fui eu que falei, a gente fez a defesa, graças a Deus, derrubou muito, cara, 32 mil, mas vi uma frase, dia 22, tal, candidato. Ele pediu o voto no ar e algo que não pode. Gilson, a gente está quase chegando no final aqui, né? A gente toca, eu vi lá nós na internet. Nós tínhamos tantas outras coisas para conversar, não, a gente tem, entendeu? A gente tem. Aqui não tem o limite do horário, né? Sim. Só que eu sempre brinco assim, que eu gosto de sugar a entrevista a nível máximo. Eu tenho até uns podcasts que eu olhei lá, o pessoal fica 2 horas, 1h70, 1h80. Eu falei, como é que ele faz uma coisa dessa? Porque você está trazendo pontos, você fala. Aqui não é que não rádio, tem tempo para falar. Mas eu também não quero deixar de falar da tua lei polêmica. Eu falo polêmica, né? Eu dou risada, porque o Gilson é responsável, eu chamo da lei seca, não é lei seca, né? Não, ou seja, a lei que não pode beber na rua, né? Veja só, Guarapuava nós tínhamos um momento bastante crítico aqui em Guarapuava, onde as pessoas tomavam, ali principalmente na rua 15 de novembro, mas isso se estendeu para as praças públicas aqui em Guarapuava. Né? Nós temos várias praças aqui em Guarapuava, praças bonitas, que a pessoa pode levar seu filho, pode levar seu neto, e ficavam pisando em cima de caco de vidro, as crianças se cortavam nas praças, porque o pessoal fazia aqueles kit mendigo que chama, e iam tomar nas praças aí. E a 15 de novembro virou uma verdadeira nojeira, para não dizer um chiqueiro. Um chiqueiro. Porque o pessoal andava na 15 de novembro, eu também passei algumas vezes na 15 de novembro, também fui piá, também passei, né? Mas, o que faziam? Tomavam e jogavam os litros, garrafão de vinho,
ficava ao redor ali do meio-fio, que vinha chuva, levava os restos de caco de vidro para onde? Para a Boca de Lobo. Aquilo ali entupia. Teve comércios que pagaram um preço muito caro com isso, onde a água não escoava mais. Né? Teve brigas de gangues aqui em Guarapuava, aonde que iam parar as brigas? Os bêbados que tomavam demais e se atacavam no caco de vidro? No Hospital Santa Teresa, no Nossa Senhora de Belém, no Hospital São João, no Hospital São Judas, no Pronto Socorro e no Hospital São Vicente. Nós tínhamos 6 hospitais em Guarapuava, né? Certo? Só não iam por Semivais lá do distrito de Entre Rios. Então veja só, aí o que acontecia? Em vez de atender um cidadão no hospital, infartado, que trabalhou a vida toda, que deu um murro em ponta de faca, não, tinha que atender o cidadão que estava cortado lá, esvaindo em sangue, uma criança passando mal, uma mulher grávida, né, tendo um problema do parto, tinha que atender primeiro o cidadão que chega esvaindo em sangue. Onde é que estava? Na 15 de novembro, brigando e se cortando com caco de vidro porque estavam bêbados, certo? Então eu quis dar um basta nisso, E outra, eu reitero aqui que a Polícia Militar, principalmente, porque a Polícia Civil também tem o meu projeto é muito amplo, é 1999/2011. Quem vê o projeto meu, vê que é um projeto extremamente completo. Esse projeto foi aplicado em Irati. Coronel Taborda me pediu a cópia do projeto, eu levei por completo para ele. Eu discursei na Câmara Municipal, lá em Irati, sobre o meu projeto. Tenho minha nona lá enterrada, meu pai foi goleiro do União lá em Irati. Meu pai veio do União de Irati, foi goleiro do Batel, meu pai. No tempo que os Carolo tocavam ainda aqui, o Batel não eram os Gilins, que eram os Carolo, certo? Então, mas eu quero voltar à questão da lei minha, da lei que proíbe o uso de bebidas em vias públicas. Isso aí. Mas eu não posso proibir o Éder de beber. Eu não posso proibir o Pedro aqui, e leva o meu segundo nome, porque eu sou Gilson Pedro Amaral. Olha aí, ó. É Pedro. Então eu não posso proibir ele de beber. Se você me perguntar se eu tomo cachaça, eu tomo. Mas não na 15 gritando jogando Eu sou uma das pessoas que aprecio cachaça. Eu sou apreciador de uísque, eu gosto de tomar uísque. Eu tomava mais uísque antes do que a própria cachaça. Eu não sou tomador de vodka, mas tomo às vezes. Eu sou tomador de vinho, aprecio vinho, tomo vinho. Agora, Campari. Campari eu tomei muito tempo da minha vida. E aonde eu estou, se eu tiver um próximo Campari, eu tomo Campari sim. Eu tomo bebida alcoólica também. Eu sou consumidor de bebida alcoólica. O que eu não sou é algazarria. Eu não sou o cidadão, né, que pega uma garrafa e joga do lado do meio-fio e faz esse lixo que virou Guarapuava há um certo tempo. E eu sei que eu paguei muito caro por esse projeto. Eu não me arrependo. É que souberam manipular o projeto. Não, é que teve um vereador, um vereador aí que eu não gosto, não quero nem citar o nome dele, que ele não me faz bem, que andou esparramando em vários lugares aí dizendo que não, o Gilson agora está proibindo o povo de beber. Não, estou proibindo é de beber nas vias públicas. Você pode chegar na lanchonete, você pode chegar no bar, você pode chegar no restaurante, numa festa, num churrasco. Eu volto a dizer, eu também sou apreciador da bebida alcoólica. Eu também tomo. Eu tenho minhas consequências se eu exagerar ela, certo? Agora, eu acho que eu fiz uma correção correta para Guarapuava. Eu me orgulho disso. Mas coitada da minha mãe, né? Minha mãe foi muito xingada. O que eu quis dizer é o seguinte, não, prova-se que o projeto é coerente porque cidades copiaram. Quando começa a copiar o projeto. Ponta Grossa fez, né? Prudentópolis fez, Grossa, Pato Branco, a Selinalta me ligou para mim conceder entrevista. Todo esse pessoal usaram desses termos para poder botar um pouco de ordem, porque existem muitas horas na vida que ou você faz uma lei proibitiva e que ela tenha consequências de multa, alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo. Que tal se nós não tivéssemos o limite hoje, com esses carros possantes que nós temos hoje aí, que as pessoas ainda, alguns exageram, no 110 por hora. Como é que estava hoje? Quantas pessoas estavam morando por dia? Nossa. Assim mesmo já estão passando. Então, você está entendendo? Então existe um momento que você tem que tomar uma atitude de homem, de ser humano, de político, de pessoa da sociedade, e não concordar com esse tipo de coisa. É o tal do populista, né? E teve um vereador que disse um dia para mim, eu vou derrubar aquele projeto de lei. Eu falei, derrube.
Derrube, cada vez que tiver uma pessoa lá no hospital, que morrer mais alguém, eu vou entrar em rede social, na rádio, na TV, depois foi o vereador fulano tal que derrubou meu projeto de lei. Mas você sabe por que eu não vou falar ali, Gilson? Paguei caro, né? Porque algumas pessoas usaram disso, é claro, a gente sabe, isso é política. Se a rede social... Política suja, né? Se a rede social fosse forte como é hoje, se tivesse vários canais aqui, não falo só no meu, falo do meu amigo lá, que é o Hardcast, a Cristina tá com um também, agora faltam 6 ou 7 podcasts agora, que saíram tudo junto, nós estamos indo tudo na mesma leva, né? Se tivesse hoje os meios de comunicação, como é forte, essa breve explicação tua de 2 minutos, que vira e fala, ninguém proibiu de beber. Se a gente faz isso, eu não a tenho gente, esse direito. Né, foi proibido a algazarra, que eu lembro que as pessoas tinham que desviar a 15 de novembro. Um amigo pessoal, ano passado ligou um amigo pessoal nosso, o Ney Caldas, tinha um apartamento para vender na 15 e falou, pelo amor de Deus, mesmo, vê aquele apartamento. Por quê? Porque até hoje ele reclama do barulho. Então você imagina a galera dando garrafada na tua casa, quebrando as coisas. Se era assim. E você sabe que, todo mundo sabe que por muito tempo eu tive sociedades e algumas fui dono sozinho, da MUV, da reitoria, do Largo, do Redator, trabalhei com a noite, com show sertanejo. E o pessoal estava indignado porque queriam trazer uma lei para Guarapava, falando dos mercados ali, para não ter casa noturna no perímetro urbano. Eu falei, ótimo, maravilha, porque o que eu sofri, né? Eu lembro, a gente citou ali o exemplo uma vez, o Nélio Gomes, cheguei lá e falei, cara, foram lá, não posso, querem caçar meu alvará da reitoria, que é lá do Ciretec, lá, ninguém está caçando o teu alvará. Vocês antes de montar o empreendimento, vocês não olham, gurizada, a hora que vocês estão montando, né? E falou, e deu na época reclamar pro meu falecido pai, ele falou assim, mas se eu fosse na esquina da minha casa, eu tô com eles. Eu não ia deixar vocês abrir o pagode na esquina da minha casa. Então vieram com essa lei e você olha Curitiba, Ponta Grossa, já tá, poxa, a UDS foi lá para São José dos Pinhais, cara, entre São José e Curitiba. Porque querem um evento, isso é uma coisa legal, quero evento, quero, beleza, tem lá a casa de show fora do perímetro urbano, né? E a tua lei vai de conta com isso aqui, porque você está tirando, ninguém está falando que eles não podem beber, viu? Querem beber na casa deles, querem beber na chácara deles, sem querem problema, beber onde for, sem problema. Né? Agora, como não tinha isso aqui, ó, essa resposta rápida, é claro que se usa disso no boca e chega e fala, né? O Justo fez a lei. Só que ao mesmo tempo, se divulgar bem, tem muita... Hoje a população é muito controlada, Justo. Eu não acho que isso tenha te prejudicado politicamente, você acha? Não, mas eu não digo assim que me prejudicou politicamente. Eu acho que eu cumpri meu papel quando eu fui eleito a primeira vez e quando eu fui eleito a segunda vez. A primeira vez eu fui eleito pelo microfone, pelo meu trabalho de rádio, eu digo de todas as emissoras de rádio que eu fiz. Na segunda vez eu me elegi já sem o microfone, porque eu tive essa sacanagem que me fizeram, né, por causa da lei do supermercado. Eu acho que para mim foi uma sacanagem enorme, né? Mas eu tô tranquilo, tô de consciência tranquila. Eu não, a gente defende não o ligo fato, para a gente isso. defende o ponto, mas usado da maldade. Eu tive outras oportunidades de trabalho, não é só a rádio. Ficou... Eu volto a dizer de novo, se eu fosse viver de rádio, da locução, eu estava morto. Você ficou afastado, Gilson, durante o segundo mandato? Você ficou afastado da rádio? Sim. Você falou, primeiro elegeu o microfone, daí quando você veio para a segunda eleição, daí você não tinha rádio. Não, com 6 meses eu rompi com o Fernando. Não, rompeu, mas isso não foi outros. Não, nunca mais. Eu estou já desde, eu estou 20 anos fora do rádio. Eu voltei agora, um convite que eu tive da Rádio P, que eu estive até julho né, desse ano de 2025. Aí eu voltei para o rádio, no caso. Mas não tenho mais assim, esse interesse hoje de fazer rádio simplesmente por estar lá e dizer que estou usando um microfone. Isso para mim não basta. Você tem que ter algo mais dentro de um programa para você usar um microfone de rádio, para você fazer aquilo que há de interesse da população. Fazer rádio só por fazer, eu não volto mais. Você tinha que ter um programa independente, Gilson. Vamos ver. Vamos fazer uma campanha para trazer o Gilson para um programa independente. Né? Não, o pessoal faz isso, né? Eu tenho os amigos e os pastores da Assembleia, eles fecham o horário deles e daí assinam a lei lá que é independente. Eu entendo que você está falando, gente que é muito criativo, né? É importante ter esse ponto. E hoje, Gilson, tem mais um projeto que está rodando, né? Os municípios rodando na região. Hoje você está... o Gilson acaba nunca saindo da política, né? Mas a política te trouxe muito conhecimento na região, né? Você vinha me falando que o próprio projeto ali, por um tempo você assessorou a Leandre. Deputada Leandre Dal Ponte. Estava assessorando, que ela que é secretária da... deputada federal, né? Federal. É a terceira vez que ela
já é deputada federal, hoje ela é secretária da Mulher, da Igualdade Racial e do Idoso do estado do Paraná. Ela ocupa 3 pastas na mesma, né? É secretária da Mulher, da Igualdade Racial e do Idoso. Ela está fazendo um trabalho fantástico, um trabalho muito, muito bom. Ela é uma pessoa que eu carrego um grande respeito por ela, pelo trabalho que essa a deputada Leandra, inclusive ela vai estar agora no próximo dia 24, se eu não estiver errando a data, ela vai estar lançando um livro, A Dona da Pensão. Olha só. É a vida dela. É a dona da pensão, é a vida dela, sabe? Ela tem um trabalho fabuloso, ela foi secretária de saúde em Chopinzinho quando ela tinha 18 anos de idade. Quem uma pessoa de 18 anos conhece de saúde? Mas ela foi convidada, ela aceitou o desafio. E ali ela começou a desenvolver realmente o seu trabalho. E como deputada ela tem sido realmente... Guarapuava agraciou ela com 2.500 votos na eleição passada. A primeira eleição que ela formou um grupo aqui em Guarapuava, ela teve 500 e poucos, depois ela fez 2.500 e alguns votos, em Guarapuava. Mas é uma deputada que eu tenho um grande respeito, sem dúvida nenhuma, porque ela trabalha com a alma, ela não mede esforços para trabalhar. Eu até acho que ela exagera, vou ser bem sincero, ela exagera do trabalho dela, porque a pessoa tem uma certa capacidade também, ela não se cansa. Sim. E esses tempos eu falei para ela isso, né? A pessoa tem um limite também na vida, né? O estresse, a correria, então eu tenho uma admiração muito forte por ela. Gilson, e eu fiquei, quando você falou que ela vem de Chupinzinho, porque a gente tem aquela ilusão, para o deputado federal tem que vir de Londrina, né? Ou Guarapuava, que tem lá uma grande votação, e Chupinzinho não é uma região muito grande, então ela conseguiu, né, angariar votos em toda a região para conseguir chegar nessa escalonagem. Gilson, eu te peço o seguinte, quando ela vier a Guarapuava, por favor, né? Traga ela para lançar, a gente lançou o livro do Cris semana passada. Vou te comunicar com toda certeza, com grande prazer, ela vai topar, ela deve estar em Guarapuava nos próximos dias também, né? Eu vou ver se consigo ir prestigiá-la em Curitiba no lançamento do seu livro, não posso dizer que eu estarei presente, porque eu estou fazendo um trabalho com o pessoal de Brasília e Curitiba na região também. Sim. Né? É um grupo de advogados que me fizeram uma parceria comigo e eu estou visitando todos os municípios da região. Todos. Independente do município, que nós temos já uma programação para visitar ainda esse ano. Eu acho que vai ser muito complicado, muito difícil. E eu já falei isso para eles, 50 municípios em Santa Catarina. Nossa Senhora. Então é complicado. Eu acho que nós não vamos conseguir esse final de ano. Mas nós vamos ter uma reunião, provavelmente nós vamos reunir esses prefeitos de Santa Catarina numa vez só. Ou em 2 vezes, separar as regiões. Mas é um trabalho muito grande que nós estamos fazendo agora aqui na nossa região, principalmente. E eu estou acompanhando eles me fizeram esse convite, eu topei. E é um trabalho fantástico para todos os prefeitos municipais. E tenho sido recebido assim, com a maior alegria do mundo. Onde eu chego, não contou ouro ainda, né? Nunca marquei horário com o prefeito. Nunca. Só chego lá e digo, pode me atender, porque sabe que eu não fico entulhando lá no gabinete do prefeito. Porque o prefeito tem muita coisa para resolver. Então eu vou lá, fico 10, 15, 20 minutos, terminei meu assunto, a palavra está dada. Estamos indo embora e vamos tocar para frente, vamos visitar outro município. Você entendeu agora por que eles queriam? O Gilson falou na primeira, o vereador não queria sair, agora o deputado também não queria sair. Chega lá, o homem tem 54 prefeitos para visitar, amigos só. Não, mas é um outro trabalho. Mas tem amizade. Mas é um outro trabalho, né? Não é política. Hoje, eu sempre digo, hoje tem gente que vai, tem pessoas que vão ser candidato o ano que vem e eles vão ter problema na campanha, porque os prefeitos já estão hoje já compromissados com os seus deputados estaduais e federais que já o ajudaram na campanha durante o seu período eleitoral, ou o seu período de gestão que eles tiveram. Então, é complicado. Nós não vamos contar já, né? Nós contamos só o milagre, não contamos o santo ainda, do que é o que o Gilson está desenvolvendo. E vamos mandar um abraço aqui, né? Eu posso falar, não tem problema nenhum. É recuperação de crédito para as prefeituras. Tem muita prefeitura que tem dinheiro parado hoje no governo federal, para você ter noção, e que uma grande parte dos procuradores do município eles fazem o correto, fazem o certo e tal, e deixam às vezes de atender isso, porque tem muita coisa para eles resolverem naquele momento da prefeitura municipal. Guarapuava, por exemplo, tem dinheiro para receber, entende? Então assim, todos os municípios têm, um tem
12 milhões, outro tem 9 milhões, outro tem 90, cento e poucos milhões, sabe, para receber. Então, eu digo, a gente é um negócio contábil que você sabe. Sim. O pessoal é assim, então, Claro. se ele está fazendo. Ninguém quer fazer, você está fazendo, mas não, eu também. Nós estamos fazendo. Quando eu falei mandar um abraço, Gilson, né, e os filhos, né, o Gilcinho, filho, nosso colega de profissão, agora na faculdade de Guarapuava, né? Sim. Né? A Tâmara também está em Guarapuava, está na gestão. A Tâmara é advogada, né? A Tâmara é advogada, minha filha já formada faz anos, fez na PUC em Curitiba, é um dos meus orgulhos, eu sempre falo, né? Uma filha muito querida, me deu um neto, o único neto que a gente tem, né? Eu e a Edil, que é mãe da Tâmara, né? Então, o Gilcinho está na sua profissão sempre de risco, você sabe disso também, né? Com os animais e com questão de estrada também. Então a gente sempre tem esse cuidado e tem feito um excelente trabalho aí. A cada mês, a cada ano, ele tem ganho o seu espaço, conquistando pelo trabalho dele, pelo conhecimento dele e pela lealdade que ele está tendo do trabalho dele. Isso apaixonado, viu? Apaixonado pela profissão. Apaixonado. Então, você é especialista em equino, né? Ele faz transferência de embriões, né? Então eu acho assim que é um trabalho. Eu estava falando da Tâmara e a Tâmara está aí, ó, tá ali, ó. Tâmara. Tá aparecendo ali. Tá ali. Tá ali. E a Tâmara também, não sei se a Tâmara não vai ser a próxima comunicadora, a carreira política, e vai seguir o caminho do pai. Um dia ela me falou assim, pai, eu tenho um pensamento desse aí que eu dá, tá? A vereadora, eu falei, filha, não fique de advogada mesmo. Fique de advogada. Mas tem mais apegado do pai. Mas claro que se ela um dia inventar de sair, eu vou apoiá-la. E é o momento da mulherada. Vou votar para ela. E é o momento da mulherada. Né? Gilson, eu acho que, como eu falei, a gente gosta de chegar, né? A gente falou um pouquinho de família, falou das eleições, falou do projeto. Entramos em alguma polêmica, mas essa não se deve fazer polêmica, né? Juntamos os temas polêmicos. Eu acho que nós não fizemos polêmica nenhuma. Tem gente que foge da pergunta, né? Eu acho que polêmica nenhuma. Eu quero te agradecer porque eu estou tendo a oportunidade no teu canal agora aqui de explicar realmente, mais uma vez, que esse projeto que acharam que é polêmico, pode até ser, mas assim, um projeto benéfico para a população. E não é todo vereador que tem coragem de fazer um projeto. Mas claro, hoje a política é populista. Eu não sou de ficar jogando aí assim só para dizer, não vou fazer porque vai contrariar. Não, a gente tem que ter coragem, é isso que eu disse. Eu sou corajoso, eu nunca me faltou coragem para falar. Eu entendi que isso era necessário. Quantas ocorrências eu, com esse meu projeto, olha só a possibilidade benéfica desse projeto. Quantas ocorrências policiais deixaram de ser atendidas de brigas na 15 de novembro? De deslocar um cara da polícia para vir atender 2 bêbados ali brigando, ou meia dúzia de bêbados gangues ali. Quantas pessoas no hospital deixaram de ir para o hospital para poder ser atendido, como eu disse, suturado? Veja quanta gente eu tirei do hospital com esse meu projeto. Porque eu volto a dizer, a pessoa chegava lá cortada, eles vão ter que atender, vão ter que suturar, vão ter que estancar o sangue. Porque um caco de vidro, meu amigo, passado numa pessoa, ele abre bem mais do que uma bala. Você quer polêmica? Você quer polêmica? Então vou te dar a polêmica. Tem a lei que você fez, né? Só que não tem fiscalização. Não, assim, eu já não cobrei. Tem fiscalização. Eu já cobrei. Eu já cobrei. Do atual comandante, inclusive, ele sempre me recebeu bem, já cobrei dos outros comandantes. Se eu tivesse hoje no rádio, no meu programa, do jeito que eu estaria cobrando todo santo dia, passei lá na 15, mas eu acho que os outros comunicadores podem fazer isso. Os outros, o Celso Pinheiros falou agora há pouco dele, o Celso tem feito isso. O Celso tem elogiado o meu projeto de lei, tem levado comandantes a falar sobre o meu projeto, eu reconheço isso, né? Mas as demais emissoras não fazem. As demais emissoras não fazem questão de falar o nome do Gilson. Entende? E eu não quero que fique falando meu nome, eu não preciso disso. Fale da lei. Isole o meu nome, se o meu nome é tão assim, pesado para falar, né? Peso. Eu acho que é política. Ex-vereador vamos falar de política. Mas fale do projeto de lei que é benéfico, não preciso usar meu nome. Esse projeto é importante. A questão, Gilson, da diferença do rádio para o podcast, você vai ver que ele falou, queria agradecer que você vai ver quando começar, o Pedro, craque nisso, ele pega essa parte da tua explicação e a gente vai para a rede social. Que legal, e as pessoas começam a ver isso aqui,
E a gente vai em detalhe, nosso material é orgânico, né? Não está impulsionado, que não acha errado impulsionar. Isso é um projeto que tem que impulsionar, é um corte. E daqui o pessoal vai começar a entender, mas a lei é essa, né? Poxa, o professor falou que não está tendo fiscalização, precisa da fiscalização. E é importante. Eu digo assim, ó, quando eu falo, poxa, eu fui produtor de eventos, tive 3, 4 casas noturnas, para deixar bem claro, casa noturna é casa sertaneja, né? O meu grande problema era a rua, Gilson. Eu cheguei a fechar empreendimentos que o pessoal não fala da noite, ele acha que é uma... Ninguém entende que eu não estava lá para beber, que eu não estava lá para... Toda a minha família trabalhava no empreendimento, tinha um custo, eu tinha 34 colaboradores, aí o cara parava na rua para tomar o tal do tubão, aí eles brigavam, eu tenho um relato, Gilson, eu tenho um relato do dia que o segurança me colocou na minha boca. Eu saí para fora, assim, olhei para a avenida e falei, cara, que paz hoje, hein? Tá abençoado essa noite hoje, 400 pessoas dentro da casa, não tiram um para fora, que isso é normal, baladinha secretária, tá lá, o cara discutiu. A hora que eu falei que paz, eu lembro até, ele estacionou um gol quadrado assim, e o cara desceu, começou a tomar, e passou um Fiat e começaram a se xingar, e eu fiquei olhando aquilo, um cara veio atirando, Jesus, o outro arrancou o carro, bateu num poste, o poste caiu por cima, quebrou tudo o carro ali, os caras do tubão. Saiu a reportagem do Guarapuava. Briga na saída de casa noturna, 2 baleados. Poxa, eu não tinha nada a ver com o outro. Era a rua, Gilson. A rua causava muito problema. E quando eu falo da fiscalização, claro, eu acho que deve ser uma operação muito grande para você conseguir coordenar, mas se você passasse numa noite de carnaval na frente do meu estabelecimento, você se assustava, cara, não tinha, dava medo de passar, cara. Mas você olhava a rua. Você falando que é uma operação muito grande, essa lei, a lei da bebida, é a questão da persistência. Se todo sábado a viatura passar ali, vamos ver se o senhor tem bebida no carro aí, abre o seu carro, por gentileza. É uma fiscalização que eles estão fazendo. Se um policial me parar, ele vai querer me fiscalizar. Interessa, seu Gilson, na rádio, seu Gilson, seu ex-vereador, se eu sou autor da lei ou não, certo? Entende? Deixa eu dar uma olhadinha ver se o senhor tem bebida no carro aí. Nos Estados Unidos você não pode carregar para você levar para casa, você tem que carregar no porta-malas, você não pode levar no banco lá dentro do carro, é no porta-malas. Se um policial te pegar, você levando, não, mas é uma caixinha só de 12, não pode. Viu? Existem algumas situações, às vezes, professor Hélio, você sabe, você é professor, sabe disso, que a gente tem que ir ao extremo para poder ter ordem. Sim. Então, isso é uma questão de ordem. Então, no outro sábado, eu passo de novo ali o cara da polícia. Estou citando 15 de novembro em Guarapuava. O camarada parece que escondeu lá no... Senhor, faz favor, senhor pode... Se o cara tiver tudo legal, tudo tranquilo, ele está ali despreocupado. O cara não é bandido, não é nada. Ele está despreocupado. O que ele não pode estar... Que vá na lanchonete. Nós temos várias lanchonetes ali ao redor da 15 de novembro que vendem bebida. Eles podem vender. Eu não proibi isso. Sim. Eu proibi beber nas vias públicas. É praça pública. Não é o toque de recolher. Não, eu não tenho esse poder. Eu não tenho esse poder nem como deputado federal, nem como senador, porque é o direito de ir e vir das pessoas. Venderam o peixe. Mas o direito de ir e vir, todos têm o direito de ir e vir, mas não ficar pisando em cima de caco de vidro como era agora. Mas você sabe que você está citando muito a 15 nesse projeto? Não, porque eu ponho foco. Mas, nós éramos os culpados, eu digo nós que montamos os empreendimentos, casa noturna, nós éramos os culpados de levar para o Tucanos, velho. Você sabe? O João falava isso para ele, você levou. Né? Você sabe o que faziam com as long net aqui em Guarapuava? Jogavam para cima. Eles terminavam de tomar, sim, jogavam para cima, sabe aonde? Em garagem de veículos, quebrava o para-brisa, amassava o capô do carro e tudo. Isso aí é bandidagem. Isso é coisa de bandidos, não é coisa de gente decente. Né? Então, com essa proibição minha, até isso, inclusive, eu consegui ajudar. Não, você sabe que eu conversava com o João, que era o João na época, depois também conversei com o Cubas sobre o problema da rua. Meu problema é a rua, como eu já falei. Aí, o que acontece? Eles começaram a fazer isso. E a viatura na entrada, durante e na saída. Teve uma das casas que eu tive, que foi uma casa muito forte, acho que tudo muito adulto da região do Coco, foi o Lar Sertanejo. Dentro, uma paz absoluta, eu frequentava a casa da polícia, juiz, embargador, professor, comunicador, vereadores. Rua, um certo problema. Como que já acabou o problema na rua? A viatura tem que rodar e ela tem que parar no posto de combustível. Então eles escolheram parar ali no Simão Pneus, ficava 2 viaturas ali. Me limpou a rua, estava na paz. Teve uma denúncia, porque eu tinha um esquema. Polícia para cuidar exclusiva da venda da minha casa. Aí eles tiveram uma carta, resposta, né, para a justiça, que não era um esquema, é que estava tendo maior concentração de público. Eu falei com o João, falou, você tirou daqui, você levou para lá. Então assim, como havia 2 viaturas para parar, e daí começou o pessoal do choque.
Uma das coisas que o pessoal me falou que era o único que permitia a entrada do choque, porque a gente não gostava que o choque entrasse. Cara, o choque entrava na minha casa, queria dar uma volta, ele ia no banheiro. Eles davam uma volta dentro da casa. Então o que eu penso? O cara que está mal intencionado na rua, o cara que está armado, o cara que está vendendo droga, eu falo, puxa, a casa do cara tá um choque dentro, 2 viaturas na frente, ali não é lugar para ir, né? Então o mal intencionado já acaba se afastando. Tanto que uma vez o Purguinho, a polícia me ligou e falou, viu, fica um pouco esperto aí, cara. Você gosta de fechar a casa, né? Vai tomar um café da manhã. Eu falei, eu vou no BR Mania, que eu sou eu. Eu vi os caras falando de você aí, né? É aquele cara que tá derrubando nós, porque você acaba, né? Entendeu? Então, assim, quando eu tenho a lei, quando eu tenho a fiscalização, existe uma denúncia de que está tendo um esquema. Então, isso é complicado também, Gilson. Você sabe, Éder, que às vezes eu sempre fui de frequentar restaurante. Sempre foi porque a minha convivência com, que eu digo, com a região, com os prefeitos, volta e meia eu encontro alguém. Aí, não, senta aqui, vem jantar conosco, vem almoçar conosco. Eu estava tomando meu uísque. Eu já falei, eu sou apreciador do uísque, tomo uísque, tomo cachaça boa eu tomo. Puro álcool eu não tomo. Eu tenho minhas marcas preferidas, principalmente se forem de Minas Gerais. Eu gosto muito de cachaça de Minas. Eu levantava meu copo de uísque para tomar, tinha sempre 1 ou 2 pessoas tirando foto. Tirando foto minha porque eu fui autor da lei, mas eu estou no restaurante tomando. Sim. Eu tô dentro de um local onde o cidadão paga o seu imposto, você sabe se tem funcionários. Eu fui dono de churrascaria lá no Pinhão também. Toquei 2 anos e meio na churrascaria, Galpão Campeiro, lá no Pinhão, na frente da Praça Darcy Brulini, entende? Eu posso tomar nesse local. Eu posso tomar cachaça, posso tomar uísque, posso tomar campari, sem problema nenhum. Sim. Mas eles faziam questão. Então se imagine hoje com o IA, né? O IA hoje é a facilidade que tem para montar. Né? Semana passada ainda teve um beleza que me montou uma foto eu abraçado com o Lula. Eu tenho aqui, tá aqui a foto, o cara me mandou. Então você veja, é montagem. Sim. Hoje, nós estamos falando aqui de podcast, de rede social. Gente, hoje tomar muito cuidado com as montagens. Sim. Em tudo as pessoas acreditam, olha aqui, até provar a verdade. Hoje. Quero ver essa eleição. Então, essa eleição vai ser muito polêmica. Então eu vou te dizer o seguinte, há de ter uma lei muito severa com relação a esse tipo de montagem, porque todo aparelho tem um número, todo aparelho tem uma identificação. Porque vai haver, não tenha dúvida, muitas sacanagens nessas próximas eleições. Pode ter certeza. E tem que ter um limite para isso aí. E você sabe, José, que a gente está com um canal aí, né? Um canal, digo, um Facebook, que diz que perderam a senha em Guarapuava, né? Tem um que a gente sempre fala, que a rede social não é terra sem lei, vai achar. Só que infelizmente já desenvolveram sistemas para mudar a torre, Resumindo, tem uma maldade acontecendo aí, que já envolveram vários amigos nossos aí. Jogam lá no tal, não posso falar o nome aqui, senão acaba olhando o processo mesmo, né? Não estando ao vivo, depois a gente tem que jogar na mídia. E o antigo proprietário que perdeu a senha. Cara, então escrevendo coisas absurdas, assim, tanto os vereadores quanto de famílias particulares está, quando a pessoa que está devendo ser para quem virou meme também, mas virou uma coisa complicada, entende? Então já estão usando a maldade, colocando o nome da pessoa, com família, envolvendo pessoas de empresa, o dono da farmácia, o que se relaciona com a tal. Então, como eu de você, sem IA, mas eles estão conseguindo engajamento. O relacionamento desse ou daquele, vida particular. E eu conversei até com os vereadores, viu? Por favor. Conversamos até com os vereadores, eles falaram, viu, tá complicado isso aqui. Né? Fizeram agora da gestão, uma tiração de sarro, às vezes falaram de gente que já não está aqui nesse plano espiritual. Então, assim, se já estão fazendo de uma forma bem crua, como você falou, quando vier a IA agora, vai ser muito pesado. Mas pra gente encerrar, Gilson, me diga, se o Gilson fosse voltar para a rádio hoje, mas é oportuno nós falar desse assunto que você está colocando nesse momento. Eu fiquei sabendo com um cidadão aqui em Guarapuava, agora, recente, coisa da semana passada, diz que tem 900 perfis falsos. Poxa, para lá. Eu acho que isso tem que ser denunciado, a polícia tem que tomar providência, né? Porque daqui a pouco um cidadão desse escracha o teu nome diante da sociedade e não é punido, daí o que for? Falei, eu não ia entrar em polêmica, mas vou falar ali já falaram de vários vereadores, né? Daí esses dias falaram da minha ex-esposa e mandaram pra mim. Eu falei, eu não tenho uma boa relação, mas meus filhos, né? Peguei e mandei pra frente. Vida particular, liguei e falei bem assim, liguei e falei, viu, como que eu faço agora? Aí eu liguei pro doutor Alice, meu amigo, falou, cara, vocês têm que fazer 200 denúncias. Ou seja, só que para você fazer denúncia, você tem que jogar para 200 pessoas, concorda comigo? Né? Aí
liguei para outros vereadores, passaram por isso, nossos amigos também, esses dias falaram, prefeito, falaram, um monte de gente. Aí eu fui ver, o cara tem que registrar o boletim, ele tem que esperar esse boletim ir a trâmite. Se hoje for lá e postar o Gilson, né? Aí esse desgraçado aqui fez a lei e tal, e proibiu de beber na rua. Não, peraí, proibiu nós de bebermos no Guarapuava. Não, peraí, vamos defender. Vamos tirar aquilo do ar. Para tirar do ar, ou 200 pessoas denunciam, ou você vai lá, faz o teu boletim, tem que todo o trâmite. Gente, até o trâmite, Gilson, chegar lá na frente, já arrebentou. Então o que eu estou propondo para isso? Isso que você falou. Né? Os caras vão jogar, né? Os vereadores, coitados lá, cara, o que estão arrumando de rolo para a vida particular do vereador? E, ó, mudaram a opção sexual do vereador já. Entendeu? Já fizeram tudo que você está imaginando. Eles também me ligaram e falaram, viu, professor, como que faz? Você que mexe com comunicação? Eu falei, infelizmente, você faz um registro na polícia e espera o trâmite até 6 meses. Então o cara fala de você hoje, Gilson, e daqui a 6 meses. Vamos falar uma coisa boa com o Gilson aqui. Se o Gilson fosse voltar para a rádio hoje, qual que seria o programa, Gilson? Um programa de notícias, um programa do Galpão Crioulo. Eu tive uma Agrovete de 5 anos, parei agora em março, né? Em julho, desculpa. Julho. Foi a minha última entrevista com o Rodolfo Botelho. Né? Você hoje faria um programa de que estilo nesse novo momento que o rádio e a internet está presente? Eu te digo assim, mesmo com a internet presente, os podcasts, tudo que nós temos hoje de moderno, né? O Gilson Amaral voltaria a fazer o Galpão Campeiro. Galpão Campeiro. O mesmo Galpão Campeiro, a minha marca registrada, Galpão Campeiro com músicas nativistas, com meus causos, com notícias. Eu não mudaria nada daquilo que eu fiz do passado. Se existe uma coisa que eu não me arrependo, é do programa Galpão Campeiro. Quantas horas era, Justo? Meu programa era 2 horas de manhã e 2 da tarde. Era das 6 às 8 e das 17 às 19. Hoje... 2 de manhã e 2 da tarde? 2 da manhã. Pelo amor de Deus. De segunda a sábado. Sábado eu fazia só de manhã. E depois eu ia para minha chácara e trabalhava o dia inteiro, certo? Viu? Então eu trabalhei bastante já na minha vida também, com 61 anos. É isso que, né... Mas eu faria o Galpão Campeiro igual. É isso que eu estou falando, para você ter 4 horas no ar, em horários diferentes, para segurar o público. Não, e de madrugada, né? Levantar todo dia, 4h40, máximo 5 horas. Né? Eu apresentei muitos festivais de música na região, daí o festival, quando acontece na região, é sexta, sábado, domingo. E não tem hora para terminar. Você começa às 9 da noite e vai até 1, 2, 3, às vezes até 4, porque quando chega na final, tem que terminar o festival, porque as pessoas também têm que voltar para as suas cidades de origem, e eu tinha o meu compromisso de apresentar meu programa às 6 da manhã. É mole? E eu estava onde? Nos municípios da região. Eu embarcava no meu carro e vinha fazer meu programa em Só que é louvável você conseguir essas 4 horas. Eu sempre falo com o Pedro, quando a gente tem uma entrevista aqui, é muito fácil, né? Você traz aí um comunicador como o Gilson, né? E a gente tá batendo um papo. Agora, e as horas vão. Agora vocês seguravam 4 horas de programa. 4 horas. Você tá me entendendo? 4 horas. A gente ganhou até, eu falei pra ti, ele ganhou um elogio, falar de você, falar do falecido Jauri Gomes, falou assim, isso é comunicador, professor. Os Matos Leão falaram, isso é comunicador. Isso é um cara que segura, né? Que segura o público, né? Trabalhei 5 anos na Rádio Difusora, né? Fazendo o Galpão Campeiro, quando era na Saldanha e Marinho, antes do programa do Celso Pinheiro, do programa Combate. São 75 anos, então lá realmente a mais antiga, a Sim, cultura, a Rádio Difusora é a primeira emissora. É a primeira emissora. É a primeira emissora. Depois a Atalaia. E a 92 tem? Não lembro quantos anos não, tem. Mas ela veio no meio desse caminho, né? Bem mais ou menos. E agora vem nessas retransmissões, olha, ó. Tem, por exemplo... Mas a primeira FM que surgiu em Guarapuava é a Rádio Cultura AM, a FM 93.7. 93.7. A 94.3 agora que existe é a antiga AM560. Se eu não estiver errando o prefixo, é 94.3. É a antiga AM560, onde eu iniciei a minha vida dentro da rádio. Você sabe que quando você fala, eu sei que hoje tem a modernidade, aqui tem o podcast, tem... Claro, isso é um estilo do podcast. O Pânico criou um outro estilo, né? Eu falo do Pânico aqui da Jovem Pan porque ele é o programa que mais vende no Brasil hoje, né? Eles são o que tem o maior número de patrocínios e tem fila de espera para entrar. Claro, o Emílio Surita e o pessoal que está são muito espertos, né? Existe lá uma equipe, um fala, um ataca, outro defende, mas esses dias o pessoal estava pedindo para respeitar a câmera. O Surita falou que ele é dessa geração, né? Da antiga geração. Ele falou, entenda uma coisa, esse negócio de brincalhão, tudo tem um fundinho de brincadeira, mas ele falou, ó, eu trabalho por rádio, então o meu cliente está aqui na Rádio Jovem Pan. Essa câmera aí que está rolando, vocês que se adaptam a mim. Quando vem no ponto que é para sair
para respeitar o horário da rádio, ele vai. Então, assim, ele faz um programa de rádio dele, né? E eles são os pioneiros a começar a retransmitir o programa de rádio. Eu vou te ser sincero, eu não escuto emissora que não tenha programação local. Programação de fora, retransmitido, para mim é um enlatado. Não tem valor para mim, vou te ser bem sincero. Porque nós temos bons profissionais que podem ser ocupados nessas emissoras de rádios locais. A entrevista, todo município tem. Eu digo assim, a entrevista que vem da... Por isso que eu não estou fazendo propaganda, não tem nada a ver com o Jovem Pan aqui, mas a entrevista que eles trazem, porque cada dia eles estão trazendo um diferente para bem naquele horário do meio-dia para dar uma batidinha ali, né? Então é legal... Não vou dizer que não tenha coisa boa, né? Claro que tem, mas eu acho que eu valorizo muito mais você ter pessoas ligadas à comunidade. Você vai apresentar um programa numa emissora fora de Guarapuava, por exemplo. Você não tem como você fazer o programa aqui de Guarapuava fazer uma emissora de fora. Você tem que conviver com a comunidade. Você tem que estar presente na comunidade, visitar o cliente, vender e tal. Que a única maneira do locutor sobreviver ganhar um dinheiro um pouco mais, porque o salário do locutor é uma verdadeira porcaria. Me desculpa. Praticamente não existe, né? Entende? Então assim, ou você vende para ganhar comissão, eu sempre fui comissionado, eu sempre ganhei dinheiro com venda. Eu vendi filtros, Fran, Man, Bochinho, meio litro, vendi produtos da 3M do Brasil, lá para Chapecó, eu vendi escapamentos. Você vendeu muito bem rádio, né? Eu fui vendedor mas eu sempre vendia rádio, eu fui vendedor de rádio, de propaganda e carro, na época da Simocar. Eu ia visitar os municípios, já vendia um carro para o prefeito, um carro para o vereador e tal, e fazia a minha publicidade, entende? Então eu sempre tive um trabalho paralelo, porque eu ocupava o meu tempo para isso. Então eu sempre tive essa oportunidade. Você sabe que eu tinha um cliente ali era o sal mineral. Agora eu estou mais acomodado, sabe? Mas eu preciso... Sal mineral que não molhava, né? E ele falou, poxa, como é que eu vou pôr na região? Eu fui lá no Poceno, abriu meu primo, eu só comecei pelo Cantagalo, fui subindo. Aí o pessoal me ligou e falou, você está mexendo com sal mineral agora? Na verdade ninguém me entende muito o que eu faço a vida. Ele falou, falei, não, cara, o meu cliente vende. Mas daí eu falei, cara, fui junto. Gilson, eu nem queria ganhar nada, só falei, viu, vai renovando o pacote aí, né? Um cliente forte nosso, que vai voltar agora para o podcast, a Pavicom, ficou comigo na rádio 4 anos. Renovava automático e certa vez, o pessoal que não entende muito do contexto, foi lá e falou, viu, eu tenho um programa melhor aqui dentro da mesma emissora, para levar o teu programa, para levar, seja bem dele, é só sábado, fala de água, não tem nada a ver. Ele passou um telefone, ligou na hora e falou, o fulano tal está na minha frente aqui, que ele bota pacote. Então você veja bem, esse tipo de cliente, mas assim, eu sempre ficava antenado em obras, malandragens. Aí eu via que algum amigo nosso fazia alguma coisa aqui, eu ligava e falei, vai ter essa obra aí, entendeu? Liga para fulano e tal e diga que com a indicação. Isso é a venda, né? Já sempre fala, o vendedor está sempre presente. Eu gosto de vender. Né? Eu gosto de vender. Você tendo honestidade, você vende de um copo d'água até um apartamento, alguma coisa. Você tem que ter honestidade nesse tipo de... Porque se você começa a vender e você começa a ser desonesto, ainda mais para a rede social hoje, é facinho do pessoal te detonar, é muito fácil. Né? Então você tem que ter credibilidade, tem que ter honestidade para você poder fazer isso. A única coisa que a gente E produto bom, né? Claro. Você só pode vender um produto bom. Sim, o pessoal, a única coisa que eu vejo que o podcast te ajuda na questão de você conseguir trabalhar mais o material e não cortar uma entrevista, não cortar, porque quando a rádio está naquele momento de você ter que sair do ar, aquilo dói, né, Gilson? Né? O Gilson fazia muito isso como estratégia de marketing, né? Ele já entendia marketing lá atrás, sem ter estudado marketing, que era deixar para terminar a história no dia seguinte, lembra disso daí? Né? Deixava para o dia seguinte para terminar a história. Isso é marketing. Mas quando você está entrevistando na rádio, você tem que cortar, que nem uma entrevista tua, que você tem que cortar a entrevista, isso é a parte ruim. Você sabe que você conheceu o Toninho, com certeza trabalhou com o Toninho, que era meu operador agora por último, e o Toninho saiu de férias, uma certa passagem no rádio, eu falei, sabe o quê? Eu não vou ficar indo nesses 4 intervalos que ele pede. A cada 20 minutos fazia um sinal para mim. Falei, eu vou juntar todos os meus patrocinadores na metade do programa e todos no final. Eu também não tinha essa expertise que tem a propaganda do governo, que é obrigatória. Me chamaram lá também. Todas as séries do Toninho, estourei todos os horários, entreguei quando eu achei que tinha que entregar. Falei, quem que é depois de mim? Falei, não tem mais ninguém. Falei, tá, vou tocar a renda, né? Vou embora esse programa aqui. Eu achei que estava fazendo vantagem, né? Pra rádio. E veio multa também. Mas, Gilson, eu gostaria de agradecer, né, imensamente esse convite. Né? Vamos aceitar as suas indicações aí. Se for nós vamos até a deputada, secretária, né? Não, e a gente vai eu não estou mais assessorando ela, mas eu tenho uma afinidade muito grande
com quem comanda o gabinete dela, que é o Flores Pilarski, Sim. radialista também, radialista, Sim. pertenceu ao conjunto Os Maragatos, do Olha Ivan só. da Guarda. É meu amigo particular, pessoa que eu adoro, que eu Aham. quero muito bem. Né? O Márcio também, que é uma pessoa que está praticamente 18 horas por dia junto com a deputada e hoje secretária. Né? Ela volta novamente agora no começo do ano, março, se não estiver errado, abril, ela tem que estar de volta como deputada. Né? Certo. Ela não pode ser candidata como deputada, como secretária. Ela volta a ocupar o seu posto, o Estacho, que hoje está deputado, fica sem o mandato também, e não pode assumir uma secretaria, nada de governo, porque ele também é um pré-candidato nas próximas eleições. Ele ocupa hoje o gabinete dela, da deputada Leandra Dal Ponte. Né? Eu volto e meia converso com o Estacho também aqui em Guarapuava. O Estacho vai ser o próximo gabinete. Então, eu tenho um carinho grande com ele também. Nós temos o Estacho e o Jacobo, que combinou, só que o Jacobo e o Felipe Barros. Só que o Felipe, nós vamos ver atrás dele. Certo. Né? Ele está falando que vem, não vem. Mas eu quero dizer que eu estou à disposição para discutir qualquer tipo de tema com você, desde que seja um tema que eu tenha conhecimento. Sim. Eu estou à disposição, numa próxima oportunidade que você queira para falar sobre outras coisas, qualquer tipo de atitude, eu estou à disposição. E da mesma forma, tuas indicações, né? A gente agradece aqui no programa. E vamos trabalhar, explicar a lei. Né? Nós vamos jogar na rede social, na mídia, vamos trabalhar fortemente essa legislação. Pessoal, fica o nosso agradecimento. Obrigado. Obrigado. Sucesso. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe.